Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã em 1 Coríntios capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e com grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais que também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Até o versículo 13. Eu estava vendo ontem um relato, uma passagem de Paulo, como Paulo já estava próximo ao final da vida dele, e a filha do prefeito daquela cidade, que caçava os cristãos, que estava com a ordem de mandar prender todos os cristãos até matar, conforme ia acontecer com Paulo, ia ser decapitado. E Lucas preferiu não sair daquela cidade, querendo ficar com Paulo até no final do dia dele. A filha desse prefeito estava com uma doença muito grave, a ponto de morrer. E ele, num momento de desespero, ele pediu Lucas para ajudá-lo. E Paulo permaneceu em oração. E Deus deu sabedoria, Lucas era médico, foi lá e fez os procedimentos e a menina viveu. O pai e a mãe, todos ficaram gratos. Mas o mandado do faraó ia ser se cumprido, que era decapitar Paulo. Então, naquele momento, Paulo, muitas vezes fala, que a graça dele bastava, que o morrer era Cristo. Viver era Cristo, morrer era lucro. Então, Paulo, sabendo tudo que ia acontecer, ele não fugiu. E Paulo foi decapitado. Lucas esteve presente e continuou com o ministério, pregando da forma que Paulo estava pregando. Paulo não tinha mais prazer em nada a não ser anunciar Cristo. E Paulo aqui ele relata que ele foi chamado por Deus para anunciar Cristo. E você está anunciando Cristo? Muitas pessoas estão falando de Cristo. Mas Paulo fala que viver é Cristo. Você tem vivido a Cristo na sua vida para poder ajudar o próximo, para poder levar a mensagem ao próximo? Quantas pessoas
estão se perdendo ou estão com dúvida e com medo de entrar na igreja por causa de testemunhos muitas vezes nossos, que nós não pregamos a Cristo. Nós fomos chamados para um propósito de anunciar a palavra a todos e não fazer acepção de pessoas, porque muitas vezes nós temos nosso juízo, nosso julgamento, nós temos nossa balança de julgar as pessoas, mas não de perdoar. E o amor que Paulo fala em Coríntios 13, que o amor é maior do que todas as coisas. E nós precisamos, nesses dias, voltar ao primeiro amor, aprender a amar, aprender a perdoar, a ter misericórdia, a ter compaixão, a ser longânimo como Cristo foi. Essa é uma mensagem que eu quero deixar para você hoje. Volte a ler, volte a estar lendo as cartas de Paulo para que você possa entender o como que devemos servir ao Senhor. É nos doando, é nos entregando, é nos não deixando as coisas do mundo, né? Aqui fala sobre a sabedoria do mundo, dos príncipes desse mundo. Entenda bem, existem muitas pessoas sábias, muitas pessoas entendem das coisas, até da palavra, mas não vive a palavra de Deus. Quantos irmãos da igreja que estão na igreja que você não visita mais? Quantas pessoas que estão doentes ou passando necessidade, que você acha que aquilo ali é um pecado que ele cometeu e você não perdoa, você não vai lá, você não vai visitar órfão, viúva, os necessitados. Paulo tinha prazer de estar sempre junto. Como era muito grande, Paulo estava sempre se dividindo, indo em certos lugares. Portanto, ele mandou Áquila e Priscila voltar para onde Timóteo estava. E mandou uma carta para Timóteo receber aqueles irmãos que estavam temente aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar. E eu quero deixar essa passagem para você refletir e voltar. Você voltar a visitar seu irmão, a estar com seus irmãos. Quantas pessoas que estão afastadas da igreja, que você não dá oportunidade àquele irmão de voltar. É você que não dá oportunidade, porque você exclui as pessoas. Procure voltar ao primeiro amor, ser misericordioso. Procure estar na presença do Senhor para que o Espírito, a palavra que diz também, que só o Espírito que está na pessoa que sabe o que aquela pessoa está passando. E aquele Espírito entende aquela pessoa. E o Espírito é de Deus, não é do homem. O homem não tem Espírito, a não ser de Deus. E o Espírito conhece as coisas de Deus. Volte, continue a orar, a ler. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Amém? Senhor, graças te damos nesse dia, nessa manhã. Te louvamos, te exaltamos na beleza da sua santidade. Quero nesse momento colocar essas vidas que ouvem, Senhor, esses vídeos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, desobstruir tudo aquilo que impede de ter misericórdia, de dar o perdão, de ser longânimo, Senhor, ser compassivo com as pessoas, Pai. Também com Ele próprio, Senhor, de entender a palavra, como ali Paulo mostra, Senhor, em Teu nome, Jesus. Ensina, Senhor, a nós sermos como Áquila e Priscila, Senhor, que foram tementes, foram servos, ajudou Paulo, Lucas, a todos os irmãos ali, Senhor. Eles eram fiéis ao mandado de Deus. Senhor, desperta na igreja pessoas que são voluntárias, Pai, voluntárias para aceitar as pessoas, voltar ao primeiro amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te exalto nessa manhã, Pai. Esse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha a fluir o Teu Espírito na vida de cada um deles, Pai, para que eles possam ser, Senhor, misericordiosos, longânimo e compassivo, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, porque nós dependemos de Ti, Pai. Somos falhos, Senhor, somos pecadores, Pai, mas sabemos que tem um Deus que é acima de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém.